Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta onde nós disponibilizamos no meu canal, que é o canal Academia Teológica Ensinos. E você pode se inscrever no meu canal para sempre estar recebendo as nossas notificações, nossos vídeos e também os slides, para que você possa baixar os slides e acompanhar as aulas juntamente com os irmãos nos grupos ou para aqueles que você desejar enviar os slides. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. A lição de número 3 tem como tema eleição e predestinação. É um tema maravilhoso, onde nós vamos aprender aqui o que é predestinação, o que é eleição. E aprendendo acerca disso, lógico, a gente vai se inteirar sobre esse assunto e rejeitar, porque é uma coisa que é debatido no meio teológico. Existe um grande número de pessoas que acreditam em predestinação, que Deus escolheu uns para a salvação e rejeitou outros propositalmente. Rejeitou muitos e escolheu a outros. Nós vamos aprender que isso não é bíblico. Não existe predestinação onde Deus escolheu uns e, junto dessa escolha, rejeitou outros. Não, isso não é bíblico. Nós vamos aprender a real doutrina acerca desse assunto. Então, nós vamos lá para o primeiro slide da lição. Nós temos aqui o slide 1, que diz assim. Vamos à frente. Aí você já vai acompanhando comigo aqui. E fica fácil para você, depois você baixa. Vamos lá. Primeira parte da lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro tópico: eleição divina, subsídio teológico. De acordo com a lição, existem 3 aspectos, conforme Efésios 1 e 4, que devem ser considerados em relação à eleição divina, que são: primeiro, em quem fomos escolhidos. Nós temos que aprender sobre isso. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? E terceiro, e qual a sua finalidade? Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que aprender, a lição vem aqui com clareza, mostrando em que tempo isso aconteceu. A predestinação aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de nós aprendermos exatamente o que é predestinação, nós vamos ver que ela aconteceu antes da fundação do mundo. O irmão não estranha aí se der uma pequena travadinha aí, porque você sabe que a internet nos dias de hoje está bem congestionada. Então, antes da fundação do mundo, se deu essa escolha, essa predestinação. Então, antes de nós aprender aqui na lição o que é predestinação, você tem que entender que isso aconteceu antes. Segundo, em quem? Aqui é que está, irmãos, o grande segredo. Nós temos que entender da parte de Deus. Deus, ele predestinou a salvação da humanidade, porém, num projeto específico, na pessoa de Cristo. Fora de Cristo, dificilmente alguém vai estar incluso neste projeto cujo qual Deus determinou antes da fundação do mundo salvar a humanidade. Então nós vamos aprender acerca desse assunto, como diz aqui, qual a finalidade? Era separar, resgatar, salvar, livrar da condenação, para que sejamos santos e irrepreensíveis, andando diante de Deus. Aleluia! Então, só para você entender o que é a predestinação, nós vamos, antes de aprender o que é, você tem que entender em quem fomos escolhidos, em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade. Fomos escolhidos em Cristo, fora de Cristo, não tem como, é por isso que não existe essa questão de Deus predestinar, uns já ele salvou, outros rejeitou, não. Ele enviou Cristo e aqueles que acreditarem em Cristo. E aí, quando a pessoa acredita em Cristo, ela está em Cristo, aí ela faz parte, então, do projeto. Vamos aprender mais à frente que Deus predestinou um projeto de salvação para a humanidade. É onde muitas pessoas confundem que Deus predestinou indivíduos em particular. Isso nunca aconteceu. Deus predestinou salvar a humanidade por meio de um projeto na pessoa de Cristo
Jesus. E o slide 2 diz assim, segundo tópico, as condições da eleição. Irmãos, essa lição é muito esclarecedora, viu? Principalmente nos próximos slides. Eu quero que você baixe os slides. Subsídio teológico. Primeiramente, a Bíblia ensina que essas condições são oferecidas a todos. Aqui já começa a esclarecer mais a lição. Conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê. Então aqui, irmãos, a salvação é oferecida a todos. Não existe eleição individual de indivíduos para a salvação e rejeição individual para a condenação. Não existe. A salvação foi oferecida a todos, conforme 1 Timóteo 2, 4 ou 6. Contudo, precisamos saber que Deus espera arrependimento de pecados. Estão vendo que Deus espera isso das pessoas. O homem tem parte nesse plano de salvação, porque o homem tem livre-arbítrio. E se nós acreditássemos na predestinação, nós iríamos anular o livre-arbítrio do homem. E daí Deus já escolheu para a salvação, rejeitou outros, não adianta o homem querer isso, principalmente os rejeitados. Então é uma doutrina muito confusa, irmãos, a predestinação. Ela é bíblica, nós temos que entender o que é predestinação. Não existe eleição individual de pessoas para a salvação ou para a condenação. Não. Deus ofereceu para todos, e o homem tem parte nisso por meio do livre-arbítrio, e ele precisa, então, querer. Se ele querer, ele entra no projeto de salvação que Deus ordenou antes da fundação do mundo. Um projeto de salvação da humanidade, da raça humana, não de indivíduos em particular, salvando uns e rejeitando outros. Vamos aqui. Contudo, precisamos saber que Deus espera arrependimento de pecados e fé daqueles que conhecem sua graça, conforme Efésios 2:8 e também 3:17. Então, o homem tem parte nesse plano de salvação por meio do seu livre-arbítrio, querendo ou não. Ainda o arrependimento não é por esforço próprio, mas resultado do convencimento que vem pelo Espírito de Deus. Portanto, todo o mérito da salvação está em Deus. Então, aqui só é bom atentar que não é mérito próprio. A pessoa, eu achei a salvação, eu conquistei a salvação, eu consegui a salvação. Não, irmãos. É tudo um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um hino que diz: o Pai elaborou, o Filho executou e o Espírito Santo é o ajudador. O homem, cabe ao homem apenas querer ou não, porque Deus não vai anular o livre-arbítrio que ele concedeu ao homem. Aleluia! Então, meus irmãos, nós temos aqui o slide 3. Tópico vida santa e irrepreensível. Olha só, subsídio teológico. A expressão para sermos santos e irrepreensíveis, de Efésios 1:4, só para você entender, revela que Deus atribui responsabilidades aos homens. Isso é maravilhoso, porque Deus mostra que o homem tem livre-arbítrio. Então, Deus atribui responsabilidades aos homens. Dessa forma, Deus salva o homem. Deus salva, aliás, e o homem deve permanecer na graça da salvação. Portanto, não é verdade a frase que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Deus pede que o homem tenha vida santa e irrepreensível. Isso significa, lá em Efésios 1:4, que Deus atribui responsabilidade ao homem para que este permaneça no caminho da salvação. Então, não é real aquela frase que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Então, nós temos que aprender isso, para ficar bem claro e não fazer confusão em relação às verdades divinas. Vamos aqui para o próximo slide. Quarto tópico, a nova vida dos eleitos. Subsídio teológico. Por meio do arrependimento em Cristo, olha só, irmãos, o homem fica na posição de santo, para você entender por que Deus pede a santidade do homem. A santificação, aliás. Por meio do arrependimento, o homem fica na posição de santo e Deus o tira do mundo. Aí, vírgula, Deus pede deste a santificação para tirar o mundo de dentro do homem, porque o mundo não sai imediatamente de dentro do homem.
Então, ele aceita Jesus, Deus coloca na posição de santo e separa ele do mundo. Agora, Deus pede a santificação para tirar o mundo de dentro dele. Portanto, na nova vida dos eleitos, estes devem entrarem no caminho da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Por que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Porque quando a pessoa aceita Jesus, deixa eu explicar para os irmãos aqui, a pessoa aceita Jesus, o Senhor o coloca na posição de santo, separa ele do mundo. Deus tira o homem do mundo. Porém, se ele não entrar no caminho da santificação, muitas coisas do mundo que estão dentro do homem virão a tomar conta dos desejos do homem e ele vai voltar para o envolvimento do pecado que está lá no mundo. Aí ele nunca vai ver o Senhor. Se ele não entrar no caminho da santificação para tirar o mundo de dentro dele, para que ele permaneça diante de Deus, ele vai se envolver com as práticas pecaminosas do mundo e nunca verá o Senhor. Vai voltar ao envolvimento do pecado lá no mundo e nunca verá o Senhor. Uma coisa leva a outra. Por isso que Deus pede, entre no caminho da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque quando ele aceita Jesus, o Senhor lhe separa do mundo. Para ele permanecer diante de Deus, ele tem que tirar o mundo de dentro dele por meio da santificação, senão ele volta lá para as práticas pecaminosas do mundo. Vamos voltar aqui para o próximo slide, que nós temos aqui. Segunda parte da lição, que a lição não é tão extensa. Predestinados para filhos de adoção. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A predestinação ou a não rejeição da raça humana. Aqui nesse tópico, você já vai compreender com clareza o que é predestinação. É bíblico? É. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Você já vai aprendendo que existe, é bíblica a predestinação. Mas o que é essa predestinação? Aprenda agora esse slide, ficou bem claro. Subsídio teológico. A expressão predestinou vem do grego prorizou. Prorizou. Tá? É uma preposição, pro e orizou. Tá? Isso significa determinar antes. Então, predestinar significa determinar antes. Deus determinou. O que ele determinou? Presta atenção. Isso significa que antes de a humanidade cair, Deus é onisciente, ele sabia, Deus determinou não rejeitá-la para sempre. É isso que significa predestinar. Deus determinou, não vou rejeitar a humanidade para sempre. Ele poderia, ele sabia, ele vai cair, eu vou rejeitar. Não, mas eu não vou rejeitar. Então ele predestina antes a não rejeição da raça humana. Mas Deus decidiu oferecer para aqueles que a aceitarem. É bom salientar que a palavra priorizou, determinou antes, está relacionada à raça humana como um todo, e não à escolha de indivíduos em particular. Portanto, a Bíblia não fala de uma eleição individual e particular antes de tudo, mas de um plano de Deus para resgatar dentre a raça humana aqueles que aceitarem seu perdão. A Bíblia não se contradiz, pois em João 3,16 ela deixa claro que Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crer. Isso significa que o homem pode acreditar ou rejeitar o plano da salvação determinado antes de tudo. Então, não existe a predestinação, a eleição individual e particular de indivíduos antes da fundação do mundo. Isso não existe. Priorizou, determinou antes, não rejeitar a raça humana. Isso é predestinação. É um projeto amplo, coletivo, mútuo, com a raça humana, e não com indivíduos em particular. Ficou claro? Agora tem um próximo slide aqui que mostra com mais clareza ainda acerca desse assunto. Olha só, que é o segundo tópico da lição, que nos diz assim: filhos por adoção. Quando a Bíblia fala de adoção, de Efésios 1:5, ela distingue um grupo que é adotado. Tem só um errinho de digitação ali, eu já vou corrigir antes de postar os slides, tá? Um grupo
que é adotado. Então, quando a Bíblia fala de adoção, ela distingue um grupo que é adotado. Então, Deus adota, distingue um grupo. Esse grupo adotado são aqueles que aceitam e creem no plano da salvação oferecido em Cristo Jesus, conforme Marcos 16 e 16. Quem crer. Note que Deus atribui a responsabilidade do homem, pelo livre-arbítrio que ele tem, de crer ou não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nesse texto de Marcos 16, 16, a Bíblia mostra com clareza que Deus predestinou o plano de salvação para a humanidade, antes de tudo, e deixou o homem escolher. Quem crê nesse plano que eu determinei, que eu predestinei, não rejeitar a humanidade antes de tudo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer no plano que eu predestinei de não rejeitar a humanidade, quem não crer será condenado. Então, para vocês verem que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Ela deixa claro que quem aceitar o plano de salvação em Cristo, determinado antes de tudo, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, está ficando cada vez mais claro pela lição. Terceira parte da lição. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, esse propósito, como o escritor coloca aqui, Deus predestinou esse propósito antes da fundação do mundo de não rejeitar a humanidade. Olha só, mas vamos ver os privilégios aqui, irmãos, as bênçãos que Deus concede. Já vamos por esse slide aqui esclarecendo bem. Nas 6 vezes que a palavra, aliás, esse slide aqui ainda mostra com clareza, para não ficar dúvida, tá? Que não existe escolha individual e particular de indivíduos. Olha só, nas 6 vezes que a palavra predestinou aparece no Novo Testamento, lá em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Para você ver que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, às vezes que a palavra predestinou aparece, jamais ela indica condenação de pecadores. Salvo um e condeno outros. Isso não existe. Portanto, não existe escolha determinada de uns e rejeição determinada de outros. Isso não existe. Segundo tópico, a predestinação e o amor. Só para você entender por que Deus predestinou. Aí a gente vai conhecer que Deus é amor. A Bíblia fala pelo beneplácito de sua vontade, Efésios 1:5. A palavra beneplácito significa bondade de Deus por amor. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, antes da fundação do mundo, Deus predestinou um plano de resgate para a salvação. Conforme 2 Tessalonicenses 2 e 13 e 2 Timóteo 1 e 9. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, conforme Efésios 2, 4 e 8. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, porque o homem tem livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém, mas atraídos a Ele, conforme João 12, 32. E para encerrar a lição, deixa eu só pegar aqui, o terceiro tópico, esses privilégios aqui, irmãos, acabei esquecendo desse tópico, os privilégios da adoção. Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, tá? Que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Vejamos os privilégios que são. Eu qualifiquei aqui, conforme a lição, fiz a divisão, que quando Deus adotou, tem privilégio. Por isso que a gente não pode, irmão, sair, abandonar Deus, rejeitar o caminho, porque a gente vai perder tudo isso aqui, ó. Letra A. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, tá? A imagem de Cristo, conforme Romanos 8, 29 e Apocalipse 2, 17. Letra B. Deus concede a redenção e a remissão de pecados, conforme Efésios 1, 7 e 8. Letra C. Restabelece a comunhão com o pecador,
dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Então, o homem identifica dentro do seu coração que foi adotado, que tem um pai, conforme Gálatas 4:6. Letra D. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8:17, das promessas a Abraão, conforme Gálatas 3:29, e da vida eterna, conforme Efésios 3:6 e Tito 3:7. O que isso significa? Significa que nós que permanecermos no amor de Deus, nós jamais iremos perder essas bênçãos, mas sair, abandonar, não entrar no caminho da santificação, a pessoa vai acabar perdendo tudo isso aqui, ok? Então, para nós encerrar a lição, nossa conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Então, por isso que Deus predestinou, determinou antes não rejeitar a humanidade, mas oferecer a oportunidade de salvação para todos. Isso significa predestinação. Um plano que Deus determinou antes de tudo para oferecer salvação a todos. Essa predestinação está relacionada à raça humana e não a indivíduos em particular que Deus já antes de tudo selecionou e rejeitou outros. Não sei como é que tem pessoas que interpretam tão mal a Bíblia. Não sabem discernir o significado das palavras. Então, olha só, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina, olha só, isso é maravilhoso, e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia! Então é isso que Deus preparou para toda a humanidade antes da fundação do mundo. Ofereceu para todos. E nós chegamos ao final, irmãos, desta lição tão rica, tá? Que fique claro para você. Se alguém perguntasse, não, mas a predestinação, eu acho que Deus... Uma vez eu fui pregar para uma pessoa, e aí ele disse que conhecia o Evangelho. Ah, eu conheço o Evangelho já, e tal, 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 tal. Daí eu falei assim, você não prega também o Evangelho? Ele disse, não, eu não prego. Só para aqueles que Deus me mostra que ele já predestinou para a salvação. Porque muitos Deus já selecionou para condenação. Então, aqueles que Deus me mostra, aquele lá está salvo, vai lá e pregue. Aí eu falei para ele, mas isso é uma grande heresia. Isso não existe. Aí Deus seria, que Deus não é, né? Mas Deus seria o mais injusto de todos. Que rejeitou uns, escolheu outros, as pessoas estão vivendo em vão. Isso não faz sentido. Então, meus irmãos, a palavra predestinou, priorizou, determinou antes não rejeitar a raça humana, tá? Mas ofereceu para todos a chance do perdão e da salvação. Aleluia! Eu convido você, domingo, principalmente domingo, fazer um grande evangelismo, divulgando essas lições, estudando com os grupos. Eu quero que você se inscreva no meu canal. É muito importante, irmão. Estou pedindo para você, se inscreva no meu canal, para que a gente possa melhorar o canal. Eu quero investir nesse canal cada vez mais para oferecer cursos para os irmãos, para oferecer materiais para os irmãos. Só que eu preciso que os irmãos se inscrevam no canal e deixem o teu like aí. Nós temos aí a média, eu estou começando a estruturar o meu canal, então aí a média de 1.000, 2.000, 3.000 que assistir esse vídeo, eu quero que você comece a divulgar, tá? Lá no canal da igreja, eu não estou gravando com frequência. Lá no canal da igreja tem outros pastores que vão gravar com frequência. Agora, aqui no meu canal, todas as lições em sequência eu estarei gravando. Então, eu preciso que os irmãos, ao assistir, deixem o teu like positivo. É muito importante o YouTube reconhecer esses likes. Eu quero aí mais de 1.000 likes para que o YouTube possa me dar condições de oferecer mais materiais para os irmãos, mais qualidade para os irmãos. Tá ok, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.